Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira, dia 25 de junho, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que hoje nos convida a experimentar e a testemunhar a proximidade que cura e liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Mateus capítulo 8, versos 1 ao 4. Quando Jesus desceu da montanha, seguiram-no grande multidão. Aproximou-se um leproso, que se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. Imediatamente, ele ficou purificado de sua lepra. Então, Jesus lhe disse: Olha, não fales nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, já há algumas semanas nós estamos meditando o Sermão da Montanha de Jesus, que começa no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e 7. Jesus fala as bem-aventuranças e depois ele vai interpretando os desdobramentos das bem-aventuranças no agir dos seus discípulos. Então ele vai pegando cada lei e mostrando como que o agir cristão precisa aprofundar o segmento, o testemunho do amor. A partir do capítulo 8, nós vamos começar agora um Jesus vivendo as bem-aventuranças. O Messias que pratica as obras de Deus, ou podemos chamar as obras do Messias. Então o que nós vamos encontrar agora é Jesus não mais falando os grandes discursos, mas ensinando pela prática. E a primeira prática que nós vamos encontrar quando Jesus desce da montanha, que é o Evangelho de hoje, é um leproso que se aproxima de Jesus. Os leprosos, no tempo de Jesus, eles sofriam de um duplo preconceito. Primeiro, que eles, pelo dado religioso, eram considerados impuros, pecadores. Portanto, se alguém estivesse com a lepra, não podia frequentar o templo, tinha que ficar fora da cidade, porque era um impuro, era um pecador. Do dado social, a sociedade, os leprosos se tornavam mendigos, porque tinha que se isolar da família, da sociedade, para viver fora. Percebe que o leproso que aproxima de Jesus, ele precisa romper a barreira do preconceito religioso, a barreira da indiferença e a barreira da desigualdade, da exclusão. Mas esse leproso, ele parece que confia tanto na misericórdia de Jesus, que ele não tem medo de se jogar aos pés de Jesus. Por outro lado, encontramos um Jesus que também não tem medo de se contagiar com a lepra
daquele homem. Acolhe, toca nele e o cura. Olha que maravilha o Evangelho. Primeiro, de um leproso corajoso que vai até Jesus. E de um Jesus misericordioso que acolhe e cura aquele leproso. Mas ao curar, Jesus pede a ele: vai mostrar-te ao sacerdote. Isso é quando as pessoas conseguiam a cura, ele tinha que ir ao sacerdote, se apresentar, provar que estava curado, para novamente ser reintegrado na comunidade. Então, ao mandar esse leproso ir mostrar-te aos sacerdotes, Jesus está não apenas curando, mas também devolvendo a esse leproso a dignidade, a cidadania, o seu lugar na comunidade. Queridos irmãos e irmãs, eu penso que esse evangelho de hoje pode ser lido em duas perspectivas. Primeira, somos afligidos pela lepra de nossos pecados. E por causa do pecado, muitas vezes nos excluímos ou somos excluídos. Somos afligidos pela lepra da desigualdade social que exclui e que mata. E diante dos nossos pecados, da nossa pobreza, da nossa indigência, o que fazer? Ficar olhando para nós, chorando nossas dores, ou nos lançar aos pés de Jesus? Hoje, Jesus nos convida a esta coragem de, mesmo com os nossos pecados, não ter medo da misericórdia, não ter medo nem duvidar da compaixão, porque Deus não se cansa de perdoar. Não tem pecado que Deus não perdoa. Basta que o nosso coração se arrependa. Basta que nós olhemos com confiança para Ele e peçamos: Senhor, eu confio que Tu podes me curar. E Jesus, com certeza, vai estender a mão e vai dizer: eu quero, fique curado. Mas a outra perspectiva desse evangelho é nos chamar também para uma igreja solidária, para uma igreja mais próxima, para uma igreja que seja capaz de tocar as lepras da nossa sociedade. Quantas chagas! A chaga da indiferença, a chaga do preconceito, a chaga da fome, a chaga das enfermidades. A igreja precisa adquirir cada vez mais esta proximidade. Às vezes, claro, isso pode nos custar até mesmo de sermos contagiados pela enfermidade do outro. Mas uma igreja que quer se manter pura, limpa, e não se mistura, e não se aproxima dos pobres, dos doentes, dos pecadores, aos poucos ela vai perdendo o seu profetismo, a sua razão de existir. Agora, uma igreja próxima e solidária, mesmo que isso traga para nós algumas dificuldades, é aí que vamos lavar e alvejar as nossas vestes. É aí que vamos trilhar o caminho da santidade. Então hoje, olhando para o testemunho de Jesus, que acolhe na proximidade, que cura e liberta, peçamos a Jesus essa graça também de sermos uma igreja mais próxima, solidária, compassiva, capaz de tocar e curar as feridas do mundo. Mas nós, você
que se encontra ferido e machucado, não tenha medo de se lançar aos pés de Jesus misericordioso e pedir a Ele: tu podes me purificar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.